Isabel dos Santos, antiga presidente do Conselho de Administração da Sonangol, refuta todas as acusações contra si feitas pelo atual PCA da empresa, Carlos Saturnino. Isabel dos Santos, exonerada a 15 de novembro pelo presidente João Lourenço, tinha a missão de apresentar um plano de recuperação da Petrolífera Nacional na sequência de um relatório apresentado pelo Dr. Francisco de Lemos, que denunciava uma situação de pré-falência da empresa. As atuais acusações de Carlos Saturnino provocaram uma investigação da Procuradoria-Geral da República para apurar os atos por si denunciados e supostamente praticados pela anterior gestão. Isabel dos Santos, a primeira questão que eu gostaria de colocar é: se tivesse que assumir novamente a Sonangol, que coisas faria de forma diferente? Olha, João Almeida, muito bom dia. Obrigada por me ter convidado e é um grande prazer para mim finalmente estar aqui na MFM hoje consigo. E é uma excelente pergunta, porque muitas vezes quando se olha para o passado podemos realmente pensar o que é que poderíamos ter feito melhor. Mas eu devo dizer que nós, enquanto administradores da Sonangol, deixamos a empresa num sítio muito melhor de onde ela estava. Quando nós chegamos, ela estava numa situação financeira complicadíssima, praticamente falida. Encontramos muitas dificuldades na organização da empresa, nos pagamentos, havia muitas faturas em atraso, faturas que estavam algumas em gaveta, nem sequer estavam registadas no sistema informático, no sistema de contabilidade. Então, durante aqueles 18 meses, eu quero pensar que foram 18 meses bem gastos na minha vida. Eu fui para a Sonangol com um sentido de missão, portanto, acho que foram 18 meses realmente de grande empenho e tanto eu como a minha equipa ficamos satisfeitos com o trabalho que fizemos e ficamos satisfeitos com a empresa que deixamos. Fica-se com a sensação que quando vai para a Sonangol não terá gostado dos profissionais que lá encontrou, porque a sensação no espaço público é que a engenheira levou muita gente que não tinha necessidade de levar. Eu, por acaso, agradeço e quero mesmo fazer um bocadinho desta história de como é que eu fui para Sonangol. Porque se calhar muitas pessoas não a conhecem e devem-se dizer, mas porque é que uma pessoa que é empresária, que é conhecida no setor privado, que tem tantas atividades, como é que de repente esta senhora ou esta pessoa, esta engenheira, está à frente da Sonangol? E então, em outubro de 2015, depois do Dr. Francisco de Lemos ter feito a apresentação onde fala dos problemas da Sonangol, o famoso relatório do resgate empresarial da Sonangol, que ele faz em maio de 2015, o Governo leva muito a sério aquelas preocupações feitas pelo Dr. Francisco Lemos e cria uma comissão de reestruturação para o setor petrolífero. Portanto, a Comissão de Reestruturação do Setor dos Petróleos foi criada pelo Decreto Presidencial 86/15, no dia 26 de outubro de 2015. E esta comissão era composta pelo Ministro dos Petróleos, pelo Ministro das Finanças, pelo Governador do BNA, pelo então PCA da própria Sonangol e pelo Ministro do Estado da Casa Civil. E estavam também integradas nesta comissão dois consultores independentes que faziam parte do Comitê de Avaliação. E eu fui convidada para esta comissão, a integrar este Comitê de Avaliação como consultora independente. Tinham tido em conta a minha larga experiência, porque eu já tinha muita experiência em não só analisar negócios, como reestruturar negócios, mas também do próprio mercado angolano, como investidora e como grande empregadora do país. Ora, durante esta comissão, nós apresentamos no final do trabalho um projeto que seria o projeto de reestruturação do setor petrolífero, que foi aprovado e foi posto então em andamento. E nesse momento houve um convite por parte da Comissão de Reestruturação, a minha pessoa, de integrar o futuro Conselho de Administração da Sonangol, porque as soluções tinham sido desenhadas, mas também era preciso encontrar pessoas que fossem capazes realmente de implementar estas soluções. Ora, neste convite que me é feito e que eu levei muito tempo a considerar, aliás, tive que discutir várias vezes com a minha família, porque isso implicava uma mudança muito grande na nossa vida, nós tínhamos consciência que seria um grande impacto. Eu sou mãe de 4 crianças, portanto, isso implicaria ficar muitas horas fora de casa.
Por outro lado, também queria dizer que já não poderia acompanhar os investimentos que faço e as pessoas, as minhas equipas, por quem eu tenho grande apreço, mas havia ali um sentido de missão, porque a situação que tinha sido descoberta na Sonangol era uma situação grave. Eu digo descoberta porquê? Porque, efetivamente, durante muitos anos, quando o preço do petróleo era alto, muitas das vulnerabilidades, muitas das debilidades da Sonangol não eram visíveis. A Sonangol tinha feito vários investimentos, tinha feito investimentos em hotéis, em indústrias, tinha feito investimentos em imobiliária, tinha muitos condomínios, edifícios, enfim. E vários desses empreendimentos não eram rentáveis. Tinham percas muito consideráveis, não é? E então realmente era preciso repensar a Sonangol. Ora, quando se repensa uma empresa, é preciso trazer alguém de fora, é preciso trazer um consultor ou uma pessoa que venha com uma visão exterior, não apenas as pessoas de dentro, que conhecem profundamente a empresa, mas também trazer alguém de fora. Eu gosto de pensar que um consultor é um bocadinho como um médico, não é? E nós só vamos a um consultor quando estamos doentes. E efetivamente foi isto que aconteceu. Havia dificuldades na empresa e o governo reconheceu essa necessidade de contratar consultores. Portanto, é o próprio governo que contrata os consultores que depois fazem parte e que acompanham a Sonangol. Engenheira, na altura em que é apresentada a proposta para dirigir a Sonangol, a senhora não pensou em nenhum momento que estava de facto a arriscar muito a sua carreira, na medida em que foi um assunto muito discutido no espaço público? Sim, sem dúvida. E quer dizer que senti logo esse risco, é verdade. Houve uma certa polémica em relação à nomeação, se era ou não nepotismo, se havia algum favorecimento, sim ou não, e eu tinha consciência que era realmente um risco, mas é preciso perceber que a Sonangol estava numa situação muito difícil. E é claro que em Angola há vários gestores, mas era preciso não só um gestor, era sobretudo também preciso uma pessoa com capacidade empreendedora, que fosse uma pessoa que tivesse uma capacidade e uma visão estratégica. E acho que, pelo menos quando me foi feito o convite, eu demorei várias semanas a aceitar, não disse logo que sim, mas os argumentos que me foram postos por parte do Executivo e por parte da Comissão da Reestruturação foram argumentos muito fortes. E também foi-me solicitado que eu encontrasse para a futura administração pessoas angolanas ou estrangeiras que tivessem muita experiência no setor, que fossem pessoas muito capazes, muito competentes e que pudessem também vir juntar-se à futura administração para fazer esta mudança que a empresa tanto precisava. Falou-me há pouco se eu sou uma pessoa que acredito em trazer muitas pessoas de fora, e quando de fora, imagino, quer dizer fora do país, para virem trabalhar nas empresas angolanas. Eu quero lhe dar a título de exemplo que numa empresa como a Unitel, que é uma empresa fundada em 1998, nós temos 15 expatriados no universo de 3.000 trabalhadores. Ou seja, ao contrário da imagem que se quis passar, pelo contrário, eu sempre fui alguém, sempre fui um gestor que investiu muito na formação dos quadros. Nós temos jovens com centenas de milhares de dólares de formação, no qual nós investimos. Pessoas que fizeram carreira, e eu até gosto de pensar e dar isto como exemplo, são boas referências, que começaram como assistentes, como simples assistentes de secção, e que hoje são diretores, fizeram a carreira, foram de assistente de secção para chefe de secção, chefe de departamento, depois para diretor. Portanto, foram pessoas que fizeram as suas carreiras e sempre foram promovidas, e com muito carinho e com muito investimento, sobretudo na formação das pessoas, porque eu acredito que os angolanos são capazes e têm muito talento. Só para ver, nós na Sonangol recrutamos 8 pessoas estrangeiras, só 8. No entanto, a imagem que se passou cá para fora é como se tivéssemos recrutado centenas. Eu quero dizer que foram 8 estrangeiros que foram recrutados durante o meu mandato. Falou-me aqui há pouco tempo sobre a apresentação do quadro, na altura, pelo antigo Presidente do Conselho de Administração, que todo mundo percebeu que não era um quadro bom para uma empresa da dimensão da Sonangol. Para além desta capacidade empreendedora que a senhora diz, não será que o governo na altura precisava de alguém que
pudesse, digamos, ter algum poder mesmo para chegar na Sonangol e tomar as decisões necessárias para a reestruturação da empresa. A senhora, na altura, e por ser, digamos, filha de quem é, tinha esta autoridade para exercer poder para reestruturar a Sonangol? Eu ouvi vários comentários nesse sentido, mas o que eu acho que é importante, e esta é que é a razão que eu fui para a Sonangol, eu fui para a Sonangol porque era uma empresa que precisava de rentabilidade. Era uma empresa que tinha que se focar no lucro e na rentabilidade financeira e na eficácia. E era necessário um gestor e uma pessoa com experiência que vinha exatamente de um percurso como o meu, que é um percurso focado em empresas privadas, porque, como sabe, nas empresas privadas, se nós não temos rentabilidade, não conseguimos pagar os salários, não conseguimos pagar as nossas despesas e as nossas empresas fecham. Portanto, era preciso trazer alguém que viesse com este sangue relativamente novo, porque aquilo era uma empresa pública, e com esta visão de rentabilidade. E foi realmente isto que fizemos. Portanto, logo quando chegamos a Sonangol, os primeiros 6 meses de trabalho, a nova equipa de administradores, e queria falar um bocadinho sobre eles, porque a experiência deles e o currículo deles é extremamente importante. São pessoas que são jovens angolanos com muito talento, que tinham feito a sua carreira com muito sucesso, carreiras profissionais excelentes, em grandes empresas como a ESSO, a Chevron, a Total. Por exemplo, uma das pessoas que veio foi presidente da Chevron no Brasil. Um outro administrador que veio foi proposto para ser presidente da ESSO em Moçambique. Ou seja, são pessoas que tinham carreiras mundiais e que aceitaram deixar estas carreiras, aceitaram deixar o que tinham e vieram para Sonangol com um sentido de missão, porque entenderam o desafio, quiseram fazer parte dele, são angolanos, bolseiros, alguns foram bolseiros, formados pelo Estado angolano, e quiseram retribuir. Portanto, nós realmente o primeiro trabalho que fizemos nestes primeiros 6 meses foi tentar identificar o que é que estava frágil, quais eram as vulnerabilidades, quais eram as questões que podiam ser melhoradas, e fizemos o diagnóstico. Foi o famoso diagnóstico que apresentámos no final de 6 meses. O engenheiro Carlos Saturnino, aí há pouco mais de uma semana, faz aquela conferência de imprensa, e durante a conferência de imprensa faz, digamos, algumas acusações à gestão anterior de que a engenheira Isabel dos Santos foi presidente. Como é que recebeu, digamos, estas acusações? Eu sei que já reagiu em alguns jornais, mas eu gostaria de saber como é que reage aquelas acusações que, do meu ponto de vista, são extremamente graves. Ele diz, por exemplo, que a senhora nunca tinha pago os dividendos da Sonangol, as empresas onde tem participação, cruzamentos de interesses. Ele fala do pagamento ou de transferências de serviços depois de ter sido exonerada. Até que ponto, digamos, o que ele disse é verdade? Eu achei as palavras do Carlos Saturnino chocantes. E até achei que para mim aquilo foi um circo mediático, foi uma maneira de realmente distrair a atenção das pessoas do que é que está a passar na Sonangol e, sobretudo, de quais as verdadeiras causas que a empresa hoje está onde está. E mais, durante aquela conferência de imprensa também não foram apresentadas as soluções, ou seja, qual é a visão estratégica, qual é o plano estratégico da Sonangol para os próximos 3 anos. Não vimos nada disso. Quais são as projeções até do negócio, até o final do ano? Também não vimos nada disso. Ou seja, aquela conferência serviu apenas de um circo para fazer um ataque pessoal, o que eu achei chocante e achei errado para um gestor público. Afinal de tudo, ele é um gestor público da maior empresa de Angola, da maior empresa nacional, e nessa qualidade não poderia e não deveria ter tomado aquela atitude da conferência. Quanto às alegações que ele faz, quero começar por dizer que é falso. Os dividendos da Galp foram pagos e a Sonangol recebeu os dividendos da Galp. E mais, a compra das ações da Sonangol na Galp foi uma compra financiada, ou seja, a Sonangol foi financiada por bancos internacionais para comprar a sua posição na Galp, que é uma coisa que Carlos Saturnino também não refere. Portanto, ela realmente recebeu
Já foi publicado em alguns jornais, inclusive, uma cópia da transferência do pagamento. Eu acho que este assunto é bastante claro. Em relação ao que diz de nós termos tido salários equivalentes a 145 meses, é falso. Eu pessoalmente recebi 17 meses. Aliás, e hoje recebo uma carta a dizer que o mês de novembro, como só tinha trabalhado metade do mês, então só recebia metade do mês de novembro. Portanto, recebi 17 meses e meio. Apesar de que o nosso contrato como administradores diz claramente que no caso de exoneração ou de cessão de funções nós teremos direito a mais 24 meses de salários. Mas eu não estou aqui a tentar reivindicar regalias a meu favor, não é isso que faço. Apenas o que estou a mostrar é que houve atitudes injustas, principalmente com jovens profissionais que são jovens angolanos, com família, e que foram acusados em praça pública, que são os antigos administradores, foram acusados sem elementos de prova. Porque quando se perguntou, o senhor pode mostrar os elementos de prova? O Carlos Saturnino disse, não, vamos esperar o relatório da auditoria da KPMG para provar os elementos. Ora, se você não tem os elementos de prova, se não concretizou a auditoria, por que ir e organizar uma conferência de imprensa? Estas 8 pessoas têm famílias, têm crianças, têm esposas, são pessoas que têm futuro, eles não têm, são profissionais, portanto, por que ir e atingir os ex-administradores, os antigos administradores, sem elementos de prova? Eu achei isto completamente desprezível e errado. Manteve depois disso algum contacto com o atual Presidente do Conselho de Administração da Sonangol para pelo menos tentar clarificar esta situação? Ou vai esperar que depois a PGR trate do assunto? Eu escrevi uma carta que foi entregue, onde esclareço todos os pontos, portanto, onde efetivamente refiro-me sobre a questão dos dividendos da Galp que foram pagos, sobre a questão dos salários, que não são 145, mas sim 17, e ele próprio hoje na carta que envia confirma isso. Sobre a questão da transferência, do pagamento aos consultores. Os consultores, como eu disse, são consultores que foram contratados desde 2016, ainda na época da Comissão de Reestruturação do Setor dos Petróleos. São os mesmos consultores que é a Boston Consulting Group, a PwC, a VDA, a McKinsey. Portanto, são cerca de 10 empresas de renome. Por exemplo, no caso da Boston Consulting Group, foi esta mesma consultora que fez todo o processo de reestruturação da empresa de petróleos da Arábia Saudita, que é a Saudi Aramco. Foi esta mesma Boston Consulting Group que fez a reestruturação da empresa ADNOC, que é a empresa de petróleos da Abu Dhabi, que fez também a reestruturação da BP, da British Petroleum, ou seja, é uma empresa com referências mais que dadas mundialmente. A McKinsey, também empresas com referências mundiais. A PwC, a maior auditora do mundo. Ou seja, são empresas que têm a sua reputação acima de tudo. Portanto, elas ao trabalharem com a Sonangol e ao nomearem um gestor transversal para coordenação das suas atividades, são perfeitamente responsáveis e sabem o que é que estão a fazer. Hoje vir pôr suspeitas sobre se estas empresas efetivamente trabalharam ou não, se entregaram ou não relatórios, se efetivamente estiveram ou não presentes na Sonangol, é ridículo. É ridículo. Quando as críticas, há poucos meses atrás, era que a Sonangol estava cheia de consultores. Quer dizer, há aqui uma contradição. Ou estavam lá as pessoas ou não estavam. Mas se estavam, tinham que ser pagas. E foram pagas. E a transferência a que se refere é uma transferência referente a trabalhos pagos, executados e já entregues. O que é falso, completamente falso, é dizer que houve ordens ou instruções de transferências após a nossa cessão de funções. Isso é falso. Não há transferências dia 16 à noite, como ele diz na conferência. Não há transferências dia 17 à noite. Isto é tudo mentira. Não há. Portanto, eu, como disse, o senhor, se tem evidências que houve transferências feitas após a nossa cessão de funções, eu que trago esse papel, porque esse papel não existe. Aliás, quero ir mais longe. Mesmo no dia 15 de novembro, quando nós ainda estávamos em funções, Carlos Saturnino ordenou à direção informática para bloquear os nossos códigos de acesso.
Ou seja, até mesmo para podermos fazer a transferência de pastas, que é algo... Possível. Não era possível, porque ele tinha bloqueado os acessos e a entrada dos administradores para o sistema da empresa. Ato que é irregular. E mais, foi mais longe. Poucas horas após a tomada de posse foi no dia 16, por volta da hora do almoço, deu uma instrução que todos os telemóveis tinham que ser confiscados, os tablets tinham que ser confiscados e os carros também. Portanto, as pessoas perguntaram, bom, como é que nós telefonamos às nossas famílias a dizer que hoje vamos chegar um bocado mais tarde a casa? Portanto, ele ordenou o confisco dos telemóveis, dos tablets e dos carros dos administradores 2 ou 3 horas após a tomada de posse. Isto é um facto que na Sonangol nunca se viu. Então, eu esclareço que, contrariamente à impressão que o Carlos Saturnino tentou passar, ou que tentou criar na sua apresentação, que os montantes transferidos à empresa Mater seriam montantes suspeitos. A empresa Mater trabalhou na qualidade de gestor transversal e esse montante é efetivamente um pagamento para os serviços de consultoria das 10 empresas que estavam identificadas no contrato de consultoria da Sonangol. Ou seja, foram 10 empresas que trabalharam durante 18 meses, esse contrato estava claramente identificado e esse pagamento era um pagamento referido no contrato. Os 38 milhões estavam incluídos no orçamento de consultoria de 2017, ou seja, faziam parte do total do valor de consultoria, que foram 90 milhões para 2017. E que este trabalho de consultoria fez, sobretudo, ganhar muito dinheiro a Sonangol, porque poupou muitos custos. A título de exemplo, quando nós chegamos a Sonangol, só 160 empresas estavam identificadas e, graças a esse trabalho de consultoria, foram identificadas 300 empresas em 20 países. Ou seja, havia quase 140 empresas que a própria Sonangol ignorava. Este trabalho foi um trabalho bem feito e estes pagamentos são pagamentos totalmente legítimos, as faturas estavam emitidas, os trabalhos estavam realizados e a prestação estava feita. Engenheira, quando o novo Presidente da República tomou posse, não era avisado naquela altura a engenheira pôr o seu cargo à disposição da Sonangol? Como disse, nós fizemos parte do projeto de reestruturação da Sonangol e o projeto de reestruturação da Sonangol faz parte do programa de governo para os próximos 5 anos. Ou seja, quando olhamos para o programa de governo atual, para os próximos 5 anos, está efetivamente referido o projeto de reestruturação da Sonangol. Portanto, para nós sempre interpretamos isso como sendo um projeto a dar continuidade. Não víamos porque é que o projeto deveria ser interrompido. Se eu tivesse de perguntar à engenheira, hoje por hoje, o que é que fez, que resultados positivos se pode apresentar durante o pouco tempo que esteve na Sonangol? Se tiver que falar, olha, eu na Sonangol fiz isto, recuperei aqui, não pude fazer daquele lado. Sei, por exemplo, que o último relatório que apresenta diz que conseguiu diminuir o passivo, mas hoje percebe-se que este passivo foi diminuído por conta da injeção de 10 mil milhões de dólares do Estado. Quando nós olhamos para o trabalho que fizemos na Sonangol, eu tenho que dizer que nós conseguimos repor a estabilidade financeira da Sonangol. Quando chegamos a Sonangol, ela estava em incumprimento bancário. O que é que isso quer dizer? Não conseguia pagar a prestação da dívida ao banco. Os bancos já não queriam trabalhar com a Sonangol, porque efetivamente ela estava em incumprimento bancário. Tinha contratos de financiamento que não os conseguiam honrar. Tínhamos dívidas de mais de um ano e meio do combustível. A Sonangol não tinha pago aos fornecedores de gasóleo e gasolina mais do que 18 meses. Portanto, há 18 meses que o país recebia gasóleo e gasolina e a Sonangol não pagava os fornecedores. É preciso perceber que a situação que nós encontramos era uma situação que havia vezes que eu rezava só que ninguém descobrisse, porque senão as pessoas iam entrar em pânico. Mas pronto, foi com imensa coragem e com muitas horas de trabalho, e realmente foram horas de trabalho infinitas, que se criaram várias soluções, efetivamente, de restabelecer a confiança com os fornecedores de gasóleo e gasolina, de forma que não houve falhas. Houve alguns problemas de transporte, logística, mas não houve falhas no fornecimento de gasóleo e de gasolina durante 2016 e 2017. Houve alguns pequenos problemas, de vez em quando, porque os barcos não conseguiam acostar ou porque podia haver um caminhão que descarrilava, mas não houve
falhas no fornecimento não houve. E isto foi muito importante. Esta negociação com os fornecedores foi muito importante. Outra questão que nós conseguimos foi repor a confiança com a banca. E reestruturamos a dívida da Sonangol. O que é que isso quer dizer? Nós conseguimos com que a dívida da Sonangol tivesse uma maturidade mais longa, que fosse paga com prazos mais longos e que a Sonangol pudesse pagar prestações mais pequenas. Mas pagava de qualquer deixar mais juros, né? Mais tempo? Não. Justamente ao contrário. Com taxas de juros iguais ou inferiores do que ela oferia no passado. Portanto, isto é que foi realmente uma vitória. Porquê? Porque o que nós fizemos foi comunicar muito com os bancos, mostramos uma comunicação transparente, falamos das nossas contas, mas sobretudo falamos da nossa visão. Para onde é que a empresa ia, o que é que a empresa ia ser, o que é que nós estávamos a fazer a empresa em termos de corte de custos. E, por exemplo, em termos de corte de custos, nós cortamos 1,7 mil milhões de custos. Isso é enorme. Onde é que cortou? Olha, cortamos nos seguros, por exemplo. Um exemplo muito simples. Eu gosto da Soner porque, como o Carlos Saturnino fez lá a brincadeira do avião, eu também gosto dessa brincadeira do avião. E os seguros para os aviões da Soner custavam 19 milhões de dólares por ano. Nós renegociamos exatamente o mesmo seguro e passamos a pagar 1,5 milhões. Ou seja, foi de 19 para 1,5 milhão. Ok? Mas com estes contratos, nós renegociamos vários outros. Por exemplo, do transporte marítimo. Nós, em transporte marítimo, que é o shipping, cortamos 190 milhões de dólares de poupanças. E foram vários contratos. Nós fizemos uma redução em vários contratos, de vários fornecedores, abrimos concursos, promovemos a concorrência, introduzimos fornecedores novos na Sonangol, que não eram os fornecedores tradicionais, e obviamente que isto tudo fez com que conseguíssemos cortar imensos custos. Quando fala, por exemplo, nos custos de consultoria, e é uma referência que também Carlos Saturnino faz, que nós gastamos muito dinheiro em consultoria. Ora, ele compara o custo de consultoria com o custo do Boeing 737. Agora, eu vou comparar o custo de consultoria do ano em que nós administramos a Sonangol, que é 2016, com o custo de consultoria do ano que o Dr. Francisco Lemos administrou a Sonangol. Dr. Francisco Lemos gastou em 2014 256 milhões de dólares em consultoria. Nós, em 2016, gastámos 79. Portanto, eu acho que é bom comparar os comparáveis. Francisco de Lemos, a seguir, gastou, em 2015, 115 milhões de dólares em consultoria. Nós gastamos, em 2017, 90. Portanto, se formos ver, nós, no fundo, conseguimos até um custo, uma redução do custo, até nas próprias consultorias. Apesar de termos muito mais trabalho feito e termos feito um trabalho que acrescentou muito valor para a empresa. Engenheira, não acha que, depois do que me disse agora sobre o corte de custos, quer ao nível dos seguros, quer ao nível do transporte marítimo, não acha que é exatamente por causa disso que há hoje esse conflito consigo? Eu acho que sim. Eu acho que nós mexemos com muitos interesses. Só para ver que nós analisávamos cerca de 2 mil contratos de fornecimento na Sonangol. Desde químicos, são pessoas que fornecem químicos para pôr nos poços, pinturas de plataformas, fornecimentos de serviços de segurança, enfim, fornecimentos de barcos. Eram centenas de contratos e em todos esses contratos nós conseguimos uma redução de custos em média de 40%. Ora, obviamente isso mexeu com muitos interesses instalados. Pessoas que já estavam habituadas a viver da fragilidade da Sonangol. Portanto, a Sonangol era uma empresa mais débil, mais frágil, não se defendia tão bem, não é? Agora chegou um conselho de administração que estava a defender melhor e mais os interesses da empresa, e eu acredito que este lobby desses interesses financeiros, que é um lobby forte e que está instalado, mesmo durante o nosso mandato, promoveu muitas das campanhas que nós vimos nos WhatsApps e nas redes sociais. Engenheira, pode dizer, e esta pergunta tenho que fazer, pode dizer em rigor que enquanto esteve na Sonangol nunca teve lá nenhuma empresa sua? Eu, quando trabalhei na Sonangol, tive sempre a atenção de nunca estar numa situação de conflito de interesses. E se alguma vez uma situação de conflito de interesses se produzisse,
de a declarar imediatamente ao Conselho de Administração e de me abster de qualquer decisão que tivesse a ver com essa empresa ou com a identidade ligada. Isto, aliás, está registado nas próprias atas da Sonangol. Há várias atas do Conselho de Administração em que, se por algum acaso se tratasse de algum banco que tivesse a ver comigo ou outra empresa, que eu me abstive. Um caso muito simples foi a questão dos cabazes do Candé. Pura e simplesmente, eu não participei nem no caderno de encargos para o concurso dos cabazes, nem na seleção das empresas e nem no projeto final. Ou seja, abstive completamente, até o ponto de nunca ter ido a uma reunião ou de terem sido comigo partilhados esses documentos, porque realmente demonstrei logo às equipas que isto era uma situação que não poderia ser eu a decidir, e foi as equipas que tomaram a decisão. A decisão foi depois de termos 2 ou 3 fornecedores e deixar a escolha aos trabalhadores da Sonangol. Se quisessem comprar na Maxi, comprariam na Maxi, no Candando ou no Quero, que acredito que foram as três empresas que acabaram por ser escolhidas. A senhora deu uma entrevista ao Financial Times, onde diz aos empresários, diz no estrangeiro, que era preciso que tivessem confiança no mercado angolano. Esta entrevista foi dada há mais de um ano. A senhora mantém a mesma confiança neste mercado? Eu acho que a confiança é tudo, né? A confiança é tudo numa relação, e uma relação do investimento. Eu falo disso como empresária. Como sabe, eu invisto em Angola desde 1994. Mas eu comecei muito pequenino. Eu gosto de dizer que não, as pessoas veem-me hoje, mas hoje estamos a falar 20 e tal anos mais tarde. Ou seja, eu tive um percurso muito longo, comecei com coisas muito pequeninas, mas fui acreditando no meu país e fui construindo. E esta confiança depende muito da continuidade do executivo, ou seja, nós temos que, quando há decisões tomadas, é importante haver continuidade nessas decisões. E um país tem que ter um plano e tem que ter uma visão. E esse plano e essa visão tem que ser partilhada por todos. O que é que eu quero dizer? Que quando o país está a construir um plano e uma visão, temos que integrar todas as forças. O setor privado, o Estado, as associações, os desportistas, artistas. Temos que todos ter um plano partilhado e ter continuidade. Quando se decide que este é o caminho, temos que realmente continuar neste caminho. Eu fico hoje muito preocupada porque, por exemplo, o que noto numa ação da Sonangol é uma ruptura da continuidade. Ou seja, hoje há uma clara ruptura da continuidade do projeto de transformação e reestruturação da Sonangol. Porque Mateus Benza, que é o porta-voz da Sonangol, que no dia 19 de novembro faz uma afirmação pública, contacta a CNN, a Reuters e a Bloomberg para dizer que abriu um inquérito contra a antiga administração e contra a minha pessoa. Agora eu pergunto-me, como é que uma pessoa que toma posse no dia 16 de novembro, um Conselho de Administração que toma posse no dia 16 de novembro, vai no dia 19 de novembro, 3 dias depois, à imprensa internacional, à CNN, dizer que abriu um inquérito contra a antiga administração? Ora, quais são os elementos do inquérito? Aonde é que estão? Foram apresentados a quem? Inquérito esse que afinal depois não existiu, porque depois foram para a imprensa a dizer que afinal eram coisas internas. Ora, isto tudo quebra a confiança e faz com que a reputação de Angola, porque aí já não estamos a falar só da reputação das pessoas, mas que a reputação de Angola seja posta em causa. E é importante os gestores públicos, assim como também nós, os empresários privados, sermos muito responsáveis quando comunicamos, principalmente com a imprensa internacional, a imprensa lá fora. Porque nós temos que ser os donos da nossa própria história. A história tem que ser nossa e nós temos que contar a história com as nossas próprias palavras. E tem que ser uma história que inspire confiança, com que os outros queiram trabalhar e realmente vir a Angola e viver connosco. A senhora é conhecida como uma das poucas empresárias neste país, cria valor acrescentado, dá emprego a milhares de pessoas. Eu não estou sequer a falar de empregos indiretos, estes devem ser muitos mais. Mas, eventualmente, olhando em perspectiva para o mercado angolano, nós teremos mais uma ou duas operadoras no setor das telecomunicações. Como é que está-se a preparar, digamos, para esta
competitividade que o mercado vai apresentar nos próximos tempos? Eu acho que a concorrência é sempre boa. Eu pessoalmente gosto de concorrência. Vou dar a título de exemplo, quando nós lançámos o Banco BIC, já haviam 16 bancos no mercado. E hoje há 30 bancos. E o Banco BIC hoje é o quarto ou quinto maior banco de Angola. Ou seja, não é pela concorrência que não se consegue trabalhar. Pelo contrário, acho que a concorrência, principalmente quando ela é boa, estimula o crescimento e estimula o desenvolvimento certo. Concretamente, no que diz em relação às telecomunicações, a única coisa que me preocupa é ver que há duas empresas que vão tentar lançar uma operação ao mesmo tempo. A Angola Telecom e mais uma. Ora, não há historicamente experiências nos mercados internacionais que duas empresas lancem operações ao mesmo tempo e sejam ambas bem-sucedidas. Ou seja, alguma delas realmente vai ter algumas dificuldades. Mas, no entanto, para o consumidor é bom. Quero dizer também que as tarifas em Angola são as mais baixas na região subsaariana. Ou seja, ao contrário que se diz que em Angola as telecomunicações são caras, é falso. Nós fizemos um estudo e Angola é o quinto país mais barato em África para se falar e então de internet é mesmo um dos países mais baratos. É um estudo que vamos publicar porque é importante que o consumidor tenha consciência disso. Também é uma empresa que é angolana, emprega 99% de angolanos, os engenheiros são angolanos, os gestores são angolanos, os diretores são angolanos. Como disse há pouco, temos menos que 15 expatriados num universo de 3.000 pessoas. E é uma empresa que criou muitos jovens talentos que hoje envergaram para as suas vidas e criaram outras empresas e criaram outros negócios. Também é uma empresa que eu gosto de pensar que através das parcerias que faz com as outras empresas angolanas dá também oportunidades a outras empresas angolanas. Por exemplo, quando trabalhamos com as empresas de prestação de serviços, sejam eles de segurança, de transporte, de logística, fornecimento de geradores, tudo isto são empresas angolanas que também vivem deste negócio e que também empregam gente e que também contribuem com o pagamento de impostos na economia. Eu estive a ler aí há dias o novo relatório da Forbes e diz que a senhora desceu muitos lugares, são poucos, são muitos lugares. São as outras pessoas que se tornaram mais ricas ou a senhora diluiu os seus investimentos onde o retorno ainda não é verificado? Eu acho muito bom que toque nesse ponto, porque realmente o relatório da Forbes é algo que tem que ser entendido. O que é que a Forbes mede? A Forbes não mede a quantidade de dinheiro no banco. Ela não mede qual é o tamanho da conta bancária das pessoas. Não é isso que está a ser medido pela Forbes. O que a Forbes faz, ela avalia as empresas. Ou seja, ela olha para as empresas e dá um valor àquelas empresas e diz: esta empresa vale X ou Y. Em função desta avaliação, depois há um cálculo de uma lista. O que acontece hoje é que, efetivamente, as empresas em Angola, com a crise económica que houve, obviamente que já não valem tanto como valiam. Portanto, é normal que quando se avalia hoje a economia angolana, e aqui este é um medidor, quando se avalia hoje as empresas angolanas, infelizmente elas valem menos do que valiam em 2014 ou em 2012, em anos que foram anos melhores. Mas isto é um reflexo da nossa própria economia. Mas, como digo, é muito importante lembrar-se que a Forbes não mede contas bancárias e não está a medir depósitos em contas bancárias. Uma coisa que é importante também referir é que esta avaliação que é feita das empresas, ela não toma em conta os financiamentos. Ou seja, quando se vai criar uma empresa e pede-se um empréstimo ao banco para construir a fábrica, comprar o terreno, pagar as licenças, cria-se uma dívida. Ora, quando a Forbes avalia, ela não toma em consideração a dívida que esta empresa pode ter. Ela olha pura e simplesmente só para o valor da empresa e não olha para o valor das dívidas. Em Angola, a maior parte das empresas, e no caso nas empresas que eu trabalho, são empresas que trabalham com banca comercial. Por exemplo, num caso concreto, no último projeto que fizemos foi a construção da fábrica da Luandina, que é uma fábrica que vai fazer águas, sumos, refrigerantes e cerveja. Esta fábrica é uma fábrica que é financiada por um consórcio bancário angolano,
que incluiu o BCP, incluiu o BIC, incluiu o BFA, incluiu cerca de 6 ou 7 bancos que apoiaram o projeto e que realmente fizeram o aporte dos capitais necessários para o financiamento. E obviamente que esta empresa agora, esta fábrica, vai ter que trabalhar durante 6, 7 ou 8 anos para poder pagar a dívida ao banco. Exato. E isto não é tomado em consideração quando se faz a avaliação das empresas. A Gera acabou por não me dizer entrar para a alta política. Eu gosto muito do meu país, acredito que todos nós temos um papel a jogar nas nossas sociedades. O meu papel na sociedade angolana é o setor privado e é a criação do emprego. Portanto, eu todos os anos, em média, crio acima de 1000 empregos por ano. Gosto de pensar que sou uma pessoa muito ativa, que efetivamente também tenho boas equipas que trabalham comigo e que me apoiam muito, que acreditam nesta visão e o meu papel é este. O meu papel é através do setor privado, apoiar no desenvolvimento, no crescimento, e gostava de ver mais pessoas a entrarem para o setor privado, gostava de ver mais empreendedores, gostava inclusive de apoiar empreendedores que quisessem um dia também correr o risco e ter a sua iniciativa e montarem as suas empresas. Gostava de os apoiar. Já apoio bastante nos bancos onde participo. Portanto, os bancos onde nós participamos financiam projetos, financiam empresas, financiamos projetos agrícolas, financiamos projetos de produção, financiamos pequenas construções civis, enfim. Temos um largo leque de clientes a quem financiamos, mas gostaria também de fazer isso de forma mais direta, porque eu acho que o setor privado tem um grande papel a jogar no desenvolvimento de Angola. O Estado não vai poder resolver tudo. O Estado não vai poder fazer as casas todas, o Estado não vai poder dar o emprego todo, o Estado não vai poder construir as escolas todas, isso não é possível. Portanto, nós, as pessoas que trabalham no setor privado, devemos realmente ter estas iniciativas, acreditar e trabalhar mais, porque afinal de tudo depois o Estado vai ter os nossos impostos, não é? E com estes impostos fará então as belas estradas e as belas escolas. A Gera acabou por não me dizer entrar para a alta política. Eu quero continuar no setor onde estou, quero continuar a liderar esse setor. É realmente a minha ambição trabalhar em Angola, em África também, no setor privado e no setor empresarial. Muito obrigado, Engenheira Isabel dos Santos. Obrigada eu. Engenheira Isabel dos Santos, ex-presidente do Conselho de Administração da Sonangol. De acordo com a minha convidada, a Petrolífera Nacional encontrava-se numa situação de grande debilidade e aguarda que todos os fatos imputados à sua administração sejam apurados. A empresária continua apostada no mercado angolano, onde é uma das maiores empregadoras e pretende liderar o processo para a atração de investidores estrangeiros para o país. Bom dia, país. Bom dia, país. Bom dia, país.